Olá, pessoal! Eu resolvi aparecer aqui hoje com um outro vídeo, depois de no meu último vídeo que eu contei um pouquinho sobre como é ser professora de educação infantil na Espanha e na Itália, muitas pessoas terem me perguntado como que a gente faz para de fato conseguir ser professora lá, né? Sendo brasileira, brasileiro, morando no Brasil. Bom, então as informações que eu vou trazer para vocês aqui são informações que a gente não consegue muito fácil por aí, porque eu acredito que não tem muitos professores dando essa informação ou que acabaram fazendo esse processo. E essas informações que eu vou trazer para vocês, inclusive, são questões que eu tive acesso a partir de uma consultoria que eu paguei porque eu estava interessada em saber. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, então de antemão eu já peço para que vocês deixem o like, né? Comentem se vocês tiverem mais alguma dúvida e também compartilhem com outras professoras e professores que vocês saibam que possa ter interesse nesse assunto. Bom, então, sem mais delongas, o primeiro ponto que eu quero, assim, deixar, assim, bem evidente para vocês é que não é um processo fácil. Fácil no sentido de ser um processo que vai ser rápido, que em um mês eu vou entrar com o processo e daqui a 2, 3 meses eu já vou estar lá na Espanha, na Itália, né, conseguindo ser professora. Então, é um processo que precisa de planejamento e de organização, inclusive financeira. Vocês vão ver que tem alguns passos que acabam sendo mais burocráticos, né, para a Espanha e para a Itália. Então, eu trouxe aqui para esse vídeo também como funcionaria isso se fosse para Portugal, porque o processo acaba sendo bem mais simplificado em função da língua, tá? Em função também deles facilitarem os processos de vistos para países que falam a língua portuguesa, que é o nosso caso, e também da gente não ter que fazer o investimento com traduções de documentos, tá certo? Bom, então a primeira dica que eu vou dar, né, não para quem tem interesse em Portugal, mas para quem tem interesse em exercer a docência, né, de conseguir trabalhar lá um dia como professor ou como professora, é que enquanto isso não acontece, enquanto vocês vão se planejando, que vocês levem em conta dois pontos muito importantes. O primeiro é, vocês vão precisar falar a língua, vocês vão precisar ser fluentes nessa língua, tanto para o espanhol quanto para o italiano. E como é que a gente comprova isso? A gente comprova a partir de uma prova específica, uma prova internacional que tem um valor a ser pago, tá? Não é assim um valor exorbitante, fica na média ali de uns 500 a 1.000 reais, mas é uma prova que exige compreensão leitora, compreensão escrita, compreensão auditiva e falada, e vocês precisam ter no mínimo nível C1, que é um nível avançado. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai medir a proficiência da língua nessas provas internacionais, varia do A1, que é o mais básico, até o C2, que é o proficiente mais avançado. E vocês precisam ter no mínimo C1, ou seja, é um nível bem avançado. Então, aproveitem o tempo de vocês, se vocês têm esse objetivo para o médio ou para o longo prazo, né? Porque não adianta ter um objetivo no curto prazo, que daqui a 6 meses a 1 ano eu quero estar lá, porque tem muitas questões burocráticas que acabam, né, não deixando viável que ocorra em pouco tempo, tá? Então, se organizem com isso, se organizem para estudar a língua, não necessariamente tem que fazer o curso pago, mas através aí, né, da internet, o acesso à informação, a gente pode se organizar para estudar de maneira autônoma. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu contei como que eu me preparei em 4 meses para conseguir o nível C1 do espanhol, porque foi quando eu precisei, né, que eu fui estudar lá na Espanha. Mas enfim, voltando a esse ponto, tenham em mente isso, tá? Segundo ponto, antes de começar, né, para dar largada nesse processo, além da questão de vocês terem que saber a língua e terem que fazer essas provas internacionais, tá? Então, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre essas provas, né, como é que são, qual o nome delas, onde é que a gente se inscreve. Se vocês têm interesse, comentem aqui embaixo, mas aqui eu não vou me alongar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas tenham em mente isso, que vocês precisam estudar a língua e vocês precisam ser proficientes no nível avançado, tá? Saber falar, saber se comunicar, porque alguém que quer exercer a docência lá, né, precisa compreender e se fazer ser entendido, tá bom? Outra questão é organização financeira. Vocês vão precisar ter um dinheiro, né, investido para vocês conseguirem fazer esse processo. Porque a tradução de documentos envolve, né, uma certa grana, que para traduzir cada documento e tem que apostilar também com a apostila diária que eles falam, cada documento fica em torno de 500 reais.
tá? Pela minha experiência. Então, vocês vão ter que traduzir o diploma, histórico, né, as disciplinas que vocês fizeram. Então, muitas vezes acabam sendo mais páginas, documentos mais extensos. Então, às vezes a gente acaba tendo que investir 2, 3, até 5 mil reais com tradução e apostilamento de documentos. Eu não vou também me deter a falar os detalhes aqui, mas vocês também podem dar uma pesquisada, né, para saber o que significa, né, essa tradução juramentada e apostilada com a apostila diária, tanto para o espanhol quanto para o italiano, vocês vão precisar dessa tradução de documentos. Então, a questão financeira já começa aí, né, com investimento nessas traduções. E outra questão que me perguntaram é se precisa mestrado ou se não precisa mestrado. Tanto na Espanha quanto na Itália, para trabalhar com o ensino fundamental, precisa sim de mestrado. Tá? Com a educação infantil, não. Mas, a partir do ensino fundamental, precisa de mestrado, porque eles entendem que essa é uma maneira de garantir a qualificação do corpo docente deles, tá? Já em Portugal, né, que é o que eu ia falar, que já não tem essa barreira da língua, já não tem, digamos, esse gasto com a questão da tradução dos documentos, é permitido trabalhar com o ensino fundamental sem o mestrado. Talvez você tenha que fazer algum curso específico, algo assim, também vai depender da análise do diploma, mas não é necessário mestrado para trabalhar com o ensino fundamental. Bom, então tudo isso vocês vão precisar para quê? Né? Essas traduções desses documentos. Para homologar o diploma de vocês, para fazer com que ele seja válido naquele território, tá? Então, na Espanha e na Itália, depois que vocês tiverem todos os documentos, né, vocês precisam ter a proficiência comprovada, vocês já precisam ter feito esta prova, né, do espanhol ou do italiano, que é uma prova internacional de uma instituição específica, né, que vocês têm que fazer e atingir o mínimo nível C1, que é um nível bem avançado. Então, para entrar com esse processo de homologação, vocês precisam ter essa certificação do idioma e todos os documentos traduzidos, né, que vai envolver o diploma, todo o histórico do curso, né, muitas vezes eles vão solicitar também a ementa das disciplinas que vocês fizeram, então vocês vão precisar traduzir tudo isso e vai ter, então, esse investimento com as traduções, né, com aprender a língua e com fazer essa prova, não somente o investimento de dinheiro, mas também de tempo. No caso de Portugal, além de não precisar, então, como eu já falei, da questão da proficiência, a questão da homologação do diploma é um pouco mais fácil também. Porque enquanto na Espanha e na Itália a gente precisa de uma assessoria, né? Para ver se todos os documentos estão válidos, para entrar lá no site do Ministério da Educação do país, para fazer todo esse processo, eu sugiro que não é um processo que a gente vai fazer sozinho. A gente vai precisar, né, da consultoria de alguém da área jurídica especializado com essas questões para nos auxiliar nesse processo, né, para submeter todos os documentos, para conferir se está tudo certo. Porque, no caso da Espanha, por exemplo, se tu entrar uma vez e der negado por falta de documentos ou por alguma incongruência, tu não pode entrar de novo com a solicitação, tá? Então, é algo que tem que estar, assim, bem conferido e bem certo do que se vai se fazer, para que esteja tudo correto, não esteja faltando nada. Então, possivelmente, né, ao entrar com esse processo, vocês vão precisar de uma consultoria especializada ao submeter os documentos para homologar o diploma, né? Nem é para conseguir o trabalho, para homologar o diploma no Ministério de Educação dos países. Já em Portugal, a gente consegue homologar o diploma de um modo muito mais fácil, né? Através do site, que é o site da Direção-Geral do Ensino Superior, e que a gente pode fazer de modo autônomo ali, preencher um formulário, né? Subir fazer o upload, digamos assim, do nosso diploma, e que eles vão avaliar e vão dar um retorno. Claro que tem alguns processos ali no site, inclusive eu vou deixar o link desse site aqui abaixo para quem quiser dar uma olhada, tá? Porque acaba facilitando também esse processo, porque não tem a barreira da língua, né? Que a gente tem que investir, então, em ter a proficiência. Não tem a questão de tradução de documentos e também da gente ter que entrar com uma consultoria especializada que nos auxilia a fazer esse processo junto ao Ministério de Educação dos países, porque a gente consegue fazer de modo autônomo e também depois os processos de visto acabam sendo facilitados, no caso de Portugal, para países que falam a língua portuguesa, que é o nosso caso, tá? Bom, então feito todo esse processo, o quanto isso demora? Depois que for submetido
no Ministério da Educação, seja da Espanha ou da Itália, demora em torno de 1 ano. Já submetendo de forma autônoma nesse site, né, da Direção-Geral do Ensino Superior de Portugal, estando tudo ok, né, demora em torno de 3 a 6 meses. Então, é um processo mais facilitado e menos burocrático, digamos assim. Eu não estou aqui fazendo, digamos, uma defesa, né, que vocês têm que ir para Portugal porque é mais fácil, né? Tem esses processos que a gente tem que fazer com a Espanha e com a Itália, mas não é impossível. Mas, por exemplo, para quem está começando, né, e quer uma porta de entrada sem tantas burocracias, talvez Portugal seja uma porta de entrada mais fácil para quem é brasileiro e depois ali, né, que a gente estiver estabilizado de uns 2 ou 3 anos, pode se pensar então em mudar de país. Bom, e como funciona depois de fazer todo esse processo, né, seja para Portugal ou seja para Espanha e para Itália, como que funciona para a gente conseguir trabalhar lá? Bom, a gente vai precisar de um visto de trabalho, mas pelas informações que eu tive, né, Espanha e Itália acabam sendo países um pouco mais fechados para a liberação de vistos de trabalho, a não ser que sejam aqueles serviços que eles considerem essenciais, mais da área da tecnologia, que eles acabam não tendo tantos profissionais assim, tá? Tem uma lista ali de profissões que são profissões, digamos, escassas no país e que eles acabam facilitando os vistos de trabalho para essas profissões, mas não está inclusa a profissão de professor. Então, acaba sendo mais difícil a gente, estando em território brasileiro, conseguir um visto de trabalho de professor e professora para a Espanha e para a Itália, porque eles acabam dificultando, porque o raciocínio deles é o seguinte: por que não existe nenhuma pessoa habilitada em território nacional para exercer essa função e vocês têm que contratar alguém de fora? Então, as empresas, né, e as escolas particulares, porque para trabalhar em escola pública tem que se fazer concurso, e para fazer concurso, então já tem que ter a residência, é um outro processo, né? Mas para trabalhar em escolas privadas, digamos assim, é mais difícil para o próprio empregador, né, argumentar por que precisa daquela pessoa de um outro país e não pode ser alguém que já viva lá, tá? Então acaba sendo mais difícil. É mais fácil se conseguir isso já estando legalmente no país, né, já estando com toda a documentação, né, o diploma apostilado, já estando legalmente lá, aí sim conseguir um emprego lá. Então, a minha sugestão, né, para quem tem esse interesse na Espanha e na Itália, seria primeiro conseguir um visto de estudante, né, e fazer algum curso lá, até mesmo um mestrado, né, já que se precisa desse mestrado para estudar lá, ou no caso da Espanha, uma formação pedagógica, que é um curso que tem a duração de 1 ano, que tem lá também, e daí, estando lá com esse visto de estudante e já indo com o diploma apostilado, tu consegue trabalhar 20 horas semanais, estando estudando, e daí depois de um tempo tu consegue converter esse visto de estudante em um visto de trabalho. Isso tanto na Espanha quanto na Itália, tá? Em Portugal também, né? Vocês conseguem ir com visto de estudante, talvez se inscrever num mestrado, porque lá os mestrados eles são mais de baixo custo, né? Nos 3 países. Não são tão caros como são aqui, então o curso inteiro custa 2.000 euros, algo assim, então eles são mais de baixo custo, eles têm uma duração menor, os mestrados lá, do que aqui, lá tu consegue fazer o mestrado em 1 ano, e também a exigência acadêmica acaba sendo um pouco inferior do que se tem aqui. Então é um processo, digamos assim, mais leve fazer um mestrado lá do que fazer aqui, porque aqui acaba sendo muito caro ou mais difícil entrar numa universidade pública, né? E também se demora mais tempo e se tem uma exigência acadêmica. Lá mesmo nas universidades públicas se é cobrado um valor, mas nunca é um valor exorbitante, e também o curso tem uma menor duração e uma menor exigência acadêmica, tá? E com esse visto de estudante, né, em qualquer um dos 3 países, vocês conseguem trabalhar enquanto estão lá com o visto de estudante 20 horas semanais, e daí depois converter esse visto de estudante em um visto de trabalho. E é aí que entra também, de novo, a questão da organização financeira. Porque se vai para estudar lá com um visto de estudante, tu vai precisar se manter. E tu não vai ter emprego de imediato lá. Então, a minha recomendação é que você tenha, né, um dinheiro para se manter lá por no mínimo 6 meses,
até você conseguir encontrar um trabalho de 20 horas semanais para conciliar com o curso que você estiver fazendo e depois, então, na finalização desse curso, você converter o teu visto de estudante para um visto de trabalho, tá? Isso se aplica em qualquer um dos 3 países. No entanto, em Portugal, como nós somos brasileiros, né, países falantes da língua portuguesa, acaba sendo um pouco mais fácil, mas também não é tão fácil assim, conseguir um visto de trabalho direto daqui, tá? Então, isso facilitaria um pouco, mas também não é tão fácil assim conseguir esse visto de trabalho na área da educação. Também seria esse mais o movimento, digamos, mais fácil. Ir com visto de estudante, ter uma grana para se manter lá por pelo menos 6 meses, né? Enquanto você procura um trabalho, e daí depois, então, você estuda e trabalha e converte seu visto de estudante em um visto de trabalho, tá? E, bom, e quanto será que eu preciso ter de dinheiro, né, para conseguir fazer isso? Bom, pela minha experiência, porque isso vai variar muito do estilo de vida de cada pessoa. Então, além das traduções, né, para quem decidir tentar esse processo na Espanha, na Itália, vai ter a questão da passagem, né? E para você se manter lá, digamos assim, se não for uma cidade muito turística, que foi o meu caso, que eu vivia na cidade de Oviedo, que é mais ao norte da Espanha, uns 450 quilômetros de Madrid, mais ou menos, eu precisava de 1.300 euros para pagar o aluguel, que era 480 euros, e me alimentar, pagar as outras despesas e conseguir ter, né, alguns momentos de lazer. No entanto, se for uma cidade turística, né, eu acrescentaria aí uns 500 euros pelo menos em cima, então em torno de pelo menos uns 1.800 euros por mês. Claro, isso se você vai sozinho, vai sozinha. Caso você leve família, você vai precisar acrescentar aí nesse cálculo, tá? E em relação a visto, quem tem familiar, né? Filhos, marido, essas pessoas vão no mesmo visto que você, tá? Só que elas também precisam ter uma comprovação de que elas vão conseguir se manter lá, né? Então vocês precisam comprovar, digamos que vocês têm esse dinheiro para manter vocês, que a família de vocês e que vocês não vão dar, digamos assim, despesa para o país. Além de, claro, seguro-saúde que vocês vão precisar, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo que eu posso fazer detalhando, né, de como que eu consegui o meu visto de estudante quando eu fui para a Espanha, quais os documentos que eu precisei, quanto que eu gastei, tá? Como era o meu estilo de vida lá com mais detalhes. Comentem aqui embaixo se vocês têm interesse que eu posso trazer mais vídeos falando sobre isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha dado um direcionamento, né, para quem pensa em talvez exercer a docência nesses países. Eu estava falando de visto, mas claro, quem já tem a cidadania de algum país europeu, né? No caso do Brasil, tem muitas pessoas que acabam tendo a cidadania italiana, então pula, digamos, essa questão do visto e acaba sendo mais fácil, né, entrar no país e até mesmo conseguir um emprego, mas para quem não tem, tem toda essa questão para conseguir um visto, tá certo? Então, eu espero que realmente o meu compartilhamento, né, das minhas experiências e das informações que eu tive sirva para quem tem interesse começar a pensar, né, por onde se organizar. Eu vou deixar aqui embaixo, então, lembrando o link dessa Direção Geral do Ensino Superior de Portugal, para quem tiver interesse em dar uma olhada de como é que funciona lá, quais documentos precisam para fazer a submissão da homologação do título. E é isso, e eu fico à disposição para responder as perguntas de vocês nos comentários e também para gravar outros vídeos explicando outros detalhes que talvez vocês tenham interesse em saber. Um grande abraço e até mais!